Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas deste Rio Grande, que tem o Peçuelo abarrotado de histórias tantas, berço de rio-grandenses de grande valor, onde muitos tauras balançaram as bases do Império e também da República, tendo também muito contribuído para a consolidação do Estado Nacional. Um buenas aos patrícios de outros estados, nossos irmãos de pátria, que nos prestigiam todos os domingos. Hoje estamos mais à vontade do que gado solto em pastiçal orvalhado. Alá, puxa! Pois estamos dando início a mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E hoje o tema é louco de bueno, pois vamos falar dos gaúchos que brasinaram o tempo. Oi, galera! Pois é, muito se ouviu dizer que o gaúcho é um brasileiro muito politizado. E de fato, já fomos. Eu lhes digo, infelizmente, estamos perdendo essa característica. Pois então, eu explico, porque quem usa chapéu tapeado, confia no barbicacho. Quero lhes trazer bons exemplos do passado, de gente nossa, que brasinou o tempo e se fez ouvir, tremelicando as bases do governo local, como da grande pátria. Mas iniciemos então. O compositor, trovador e cantor regionalista gaúcho, Leovigildo José de Freitas, conhecido por Gilda de Freitas, criou uma canção com o título Definição do Grito. Sim, senhor, Definição do Grito, onde ele conta que em visita a outro estado, alguém lhe assuntou por que o gaúcho é gritão? Ora, mas que barbaridade! De fato, uma grande parcela da gauchada tem este jeito de falar forte por razões óbvias. Uma das razões, o Gildo de Freitas disse que são tradições para quem foi acostumado a gritar com a criação. Naturalmente, para aqueles que se criaram no campo e passaram esse costume para as suas gerações. Mas Gildo esqueceu de falar das nossas origens guerreiras, que explicam por que temos esse jeito de falar alto, como se estivéssemos dando ordens. Pois bem, devagar então como o passeio de cobra, continuemos a explicação. Bueno, com a expansão portuguesa aqui na região sul, vários tipos de forças militares pisotearam os pastos por aqui. A guerra com os vizinhos espanhóis era o dia a dia dos rio-grandenses. E as fronteiras não tinham marcos demarcatórios. Tinham sim um pontilhado de acampamentos, com a indiada armada até os dentes. A coisa aqui era mais dura que pedra moura, e ninguém ficava de pica-flor. Ou lidava com o gado, ou peleavam. Alá, puxa! Com a fundação de Rio Grande, lá em 1737, pelo brigadeiro Silva Paz, oficialmente se deu a ocupação militar da terra gaúcha. Assim, nasceu o Regimento de Dragões, que mais tarde foram transferidos uma parte lá para Rio Pardo, onde ganharam fama pelas lutas que participaram. Quando o tempo ficou muito feio, com a invasão castelhana em Rio Grande, causando então ameaços de tomar também Rio Pardo, a capitania de São Paulo enviou milícias e homens de cavalaria para então completar as escassas tropas aqui existentes. E essas tropas contaram com rio-grandenses nativos, naturalmente, para compor as suas unidades. O rei então deu às milícias caráter de tropa de segunda linha, com direito então a receber soldo quando fosse mobilizada para a guerra. E das milícias saíram soldados rio-grandenses de grande valor, como o respeitadíssimo Pinto Bandeira, o Marques de Souza, o Barão do Cerro Largo, o Visconde de São Gabriel, o controvertido Bento Manuel Ribeiro, o grande Bento Gonçalves, Davi Canabarro, João Antônio da Silveira e outros. Lá em 1831 foram extintas as milícias e surge a Guarda Nacional,
com o fim então de garantir as instituições, auxiliando o exército imperial nas lutas do Império. Na Guarda Nacional tivemos valorosos lidadores como o valente Antônio de Souza Neto, o temível Chico Pedro, o Gomes Portinho, o Lucas de Oliveira, o Caetano Gonçalves, este era filho de Bento Gonçalves, também o Rodrigues Lima, o Souza Doca, estes os mais conhecidos. Na Guerra do Paraguai, muitos desses honrosos nomes receberam as honras de generalato e outros títulos de nobreza. E junto com a Guarda Nacional, combateram no Paraguai os voluntários da pátria e também os corpos provisórios de cavalaria. Este último lotado de gaúchos. Dos 13 corpos provisórios de cavalaria, que Osório então comandava lá na Guerra do Paraguai, 12 eram de rio-grandenses. Ala, puxa! Na Revolução Federalista de 93, apareceram as brigadas civis e os corpos de patriotas, então organizados pelo governo do republicano Júlio de Castilhos. Eram os pica-paus. Os maragatos já tinham corpos de exército compostos então por brigadas. Na Revolução Libertadora, logo a seguir, o governo, no caso os chimangos, fez aparecer os corpos provisórios de infantaria, então formando brigadas. Estes grupos provisórios eram compostos de homens vindos das zonas pastoris, as regiões de campanha. E a oficialidade desses corpos provisórios, do lado então dos chimangos, era composta por fazendeiros, por advogados, por engenheiros, gente das letras também. E membros também do parlamento como o Paim Filho, o Flores da Cunha, o Getúlio Vargas e o Oswaldo Aranha. Desde a primeira aurora desse território, a Humarada sempre esteve no exercício das armas, sempre na peleia, mostrando então a força do milho vermelho. Ala, puxa! Mas como eram chamados essas lideranças nesses tempos quentes? Caudilhos? Sim, senhor, os caudilhos. Na verdade, é um tipo que era o guerreiro e o político ao mesmo tempo. E as suas ideologias refletiam, na verdade, seus pendores pessoais. A lei suprema era o fio da espada. O caudilho era o chefe do partido, com prestígio em determinada região. Era também o homem de campo, que conduzia a sua peonada na defesa, então, de uma causa. Mas prestemos atenção no seguinte: o nosso caudilho rio-grandense era muito diferente do caudilho platino. Os nossos não eram sanguinários como fora Manuel Rosas e os Facundos lá da Argentina. Os nossos caudilhos tinham um senso de humanidade com os seus e também com o inimigo. Somos um meio termo entre o coronel paulista e o caudilho platino. Os rio-grandenses daqueles tempos eram homens de campo, fazendeiros, com pronunciada vocação então para a liderança tanto política como para o comando militar. Daí, o jeito gritão de falar alto, de falar forte. E o caudilho rio-grandense era respeitador da lei e das convenções sociais. O nosso caudilho ele foi um produto do tempo e desapareceu quando então encerrou o ciclo heróico do Rio Grande. Uma pena, porque nos fazem muita falta. O primeiro caudilho gaúcho surgiu então como oficial de milícias, tomando posse de uma sesmaria para a ocupação do território. Obrigado então pela turbulência dos tempos, ele teve que pegar em armas para poder garantir a sua segurança e os seus direitos. A gente lindeira aceitou a sua proteção e o seguiram nas guerras, sujeitando-se então a seu comando. Estava aí o caudilho, mandando no seu reduto, independente do rei ou do governador, que não lhe davam a devida atenção. Com o passar dos tempos, o caudilho passou então a ser o chefe eleitoral de determinada zona, mediando, aconselhando, sendo até o patriarca local. Pois lhes trago agora exemplos desses valorosos homens, desses caudilhos rio-grandenses. Sem tecer biografias, apenas vamos contar passagens desses homens de valor, que fazem uma falta nos dias de hoje. Inicio por Rafael Pinto Bandeira, por sinal, uma legenda
que tinha um talento especial para afugentar os espanhóis, principalmente no período que os espanhóis dominaram a capitania do Rio Grande do Sul. Estamos falando dos anos de 1760 até 1780. Naqueles tempos havia uma necessidade de se negociar com a autoridade, com poderes locais, para manter então a unidade do Império. Pinto Bandeira controlava os movimentos na região sul e tinha espiões na Lagoa Mirim e em vários locais então para vigiar os contrabandistas. Acusado também de contrabandista, Rafael Pinto Bandeira passou sem constrangimentos por várias investigações, tendo assumido então o governo interino da capitania do Rio Grande de São Pedro, por 2 vezes. O homem era destacado nas ações de combate, tendo tomado importantes fortalezas castelhanas e também recuperou territórios de interesse para a coroa portuguesa. Rafael Pinto Bandeira debutou como guerreiro, então, no combate de Monte Grande, ali próximo de Santa Maria, isso contra os espanhóis. Certa feita, Rafael pediu perdão ao governador em carta que enviou, cheia de borrões no papel, porque a tinta, vejam só, era simplesmente pólvora pura. Que chucrismo! Ele era um exímio vaqueano e podia se orientar na noite mais tenebrosa, pois tinha o mapa do Rio Grande na palma da mão. O Pinto Bandeira conhecia as baldas e fraquezas dos espanhóis, a quem metia muito medo. Vejam só, os pais castelhanos assustavam as crianças desobedientes, ameaçando: "Hijo, viene Pinto Bandeira", para já que a gurizada se aquietava. A prática da Guerra das Guerrilhas, na verdade, iniciou com o pai dele e ele deu continuidade. Isso resumia em lutar contra um invasor com pequenas patrulhas, atuando então dispersas, localizadas em matas e nos passos dos rios e nos arroios. Além das baixas que causavam, as patrulhas causavam enormes prejuízos então aos espanhóis, que perdiam a cavalhada e até mesmo os suprimentos. Ali nascia a doutrina da Guerra Gaúcha, que consistia então em retirar do caminho dos invasores o gado vacum, o gado cavalar, destruindo as instalações do inimigo, principalmente as estâncias, deixando-os sem suprimentos e cavalgadura. Na marcha invasora espanhola, Rafael foi incumbido então de causar perturbação aos espanhóis, para causar pânico no inimigo. Ele mandou amarrar um cilindro de couro cru, um couro cru e seco, isso de animal vacum, na cola de um bagual, e o fez disparar em direção às tropas acantonadas. O ruído era de assustar. O cilindro emitia um som cavernoso, somado aos bufos e relinchos do bagual assustado. Foi o cerco de sua tropa que fez os espanhóis capitularem no Forte de Santa Tecla, lá em Bagé, quando já estavam sem comida, sem água e sem munição. O capitão espanhol Luiz Ramírez chegou a lhe dar 3 beijos, causando embaraço a Pinto Bandeira. Oi, galera! Em Rio Pardo, o general Bom viu uma interessante e gaúcha demonstração da tropa de Pinto Bandeira na travessia do Rio Pardinho. Os peões soldados de Pinto Bandeira abateram então algumas cabeças de gado e fizeram pelotas com o couro das mesmas para a travessia do rio. Pinto Bandeira ele foi muito perseguido pelo ciumento governador Marcelino, mas foi defendido, vejam só, pela Dona Maria I. E é importante frisar que a cavalaria rio-grandense passou a ser muito respeitada com o seu comando. A Companhia de Dragões era composta então por portugueses, mineiros e paulistas, que não tinham aptidão para a montaria. O jeito então foi incluir nativos da terra, experimentados então nas lides de campo, tornando a cavalaria respeitável. Pinto Bandeira agregava a peonada ao seu derredor e a sua liderança era muito admirada. Foi a maior das espadas continentinas do século XVIII. E nos falta gente guapa como Pinto Bandeira. Vamos falar agora do valoroso Pinheiro Machado. Vejam que estou citando nomes fortes
que ao serem pronunciados naqueles tempos, arrepiava o espinhaço dos graxaíns. Que barbaridade! Bueno, Pero Machado era um republicano, defensor da Constituição rio-grandense de 1891. Estamos falando de um tipo culto, elegante e que brilhava no Parlamento Nacional, bem como nos salões das grandes cidades. Caminhava solene como um carancho. O Teba nasceu em Cruz Alta e, além de advogado, foi criador e tropeiro de mulas, tornando-se então um vaquiano, conhecedor de todos os cantos do Rio Grande nas suas atividades tropeiras. Ele possuía um perfil de medalha antiga, à semelhança de Castro Alves. Foi senador pelo Rio Grande, lutou pela Guerra do Paraguai como cadete e recebeu o título de general honorário do Exército. O homem era distorcido, tinha raros dotes de inteligência, era sereno, era combativo, era lógico em seus argumentos. Na Revolução Federalista de 93, o campeador, fazendo parte dos legalistas, os pica-paus, se apresentou por primeiro para organizar as forças para o teatro de luta. Lá na Batalha de Ianduí, esteve à frente do seu piquete, repelindo os ataques da cavalaria inimiga, tendo do outro lado o temível Maragato Gumercindo Saraiva. Apoiando Floriano Peixoto, ele chegou a ser preso como conspirador, vejam só, porque interceptaram um telegrama endereçado a ele que dizia: tropa em marcha para São Paulo, conforme combinado. Assinado, Josino. Bah, esse telegrama deu a impressão que Pinheiro Machado estaria conspirando com a legalidade no envio de tropas militares. Será? Que nada. Tratava-se apenas, vejam só, de uma tropa de mulas e não de uma tropa militar. Afinal de contas, o Pinheiro Machado criava mulas e negociava. Que barbaridade! Quase perdemos o caudilho. Certa feita, lá em 1915, dominava o Senado certa inquietação, e a sessão foi acalorada, as galerias agrediam os gritos do senador Pinheiro Machado. Suspeitava-se até que poderia ser assassinado se ele saísse à rua. Foi então aconselhado a sair pelos fundos, mas ele se recusou e saiu pela porta da frente, caminhando normalmente. Este era corajoso de fato. Ao entrar no carro, disse ao motorista: preste atenção, que é interessante a fala do homem. Motorista, vá pela avenida, mas não tão devagar que tomem como provocação, e não tão depressa que pensem que eu estou com medo. Ala, puxa! Pinheiro Machado merece o nosso respeito. Nesse mesmo ano, ele foi esfaqueado pelas costas, lá no mesmo Senado. E o assassino, ao ser perguntado por que o atacou pelas costas, ele respondeu: porque pela frente ninguém pulava nele? Que barbaridade! Com ele morreu também o Partido Republicano Conservador. Ele tinha o prestígio das elites, tinha o prestígio da classe média e a admiração também do povo da lavoura e da pecuária. Pinheiro Machado foi o maior baluarte do presidencialismo, influindo também no Congresso. Ele exerceu um parlamentarismo efetivo dentro de um presidencialismo teórico. Tinha Rui Barbosa como seu rival na tribuna. Certa feita, incorreu num ligeiro erro de sintaxe em um discurso e foi censurado por Rui Barbosa. Cavalo de campo não come pasto cortado. E o Tauro não se apertou e disse: recebo e agradeço a lição de Vossa Excelência, que é um mestre consumado da língua portuguesa. Eu realmente quase nada sei. Estudei pouco porque, enquanto Vossa Excelência rostia os cotovelos debruçados sobre os livros, eu, com 16 anos apenas, desertava do lar paterno para defender a pátria nos inóspitos campos do Paraguai. Que resposta! Teremos outro Pinheiro Machado? Quem sabe? Falemos agora de João Antônio da Silveira, outro nome forte. Este rio-pardense de puro cerne foi general da República Rio-Grandense e seu jeito de ser cativava os seus comandados, que se reuniam junto ao seu fogo de chão, buscando a boa palavra e a força para assegurar a luta. Ele cuidava dos seus homens às suas expensas
Verdade. Foi oficial de milícias, exímio conhecedor da região, um vaqueano por excelência, e era senhor da fronteira oeste e também lá do lado das missões. Diariamente recebia voluntários para sua tropa e também tinha a estima dos fazendeiros, gente que lutou com ele em lutas passadas. A todos atraía pela fama da sua bravura, pelo seu cavalheirismo e também respeito ao inimigo e à propriedade. Certa feita, o imperial Chico Pedro, conhecido por Moringue, atacou a sua tropa e Antônio da Silveira perdeu seu poncho com os galões de general. Silveira não admitiria ver o inimigo se vangloriando de ter o seu poncho como troféu de guerra. Galo de rinha, não chora pena quebrada. Então, reuniu seus homens, que nunca o deixaram solito, e atacaram os imperiais. Durante a peleia, o Moringue foi encurralado e estava para ser executado. E Antônio da Silveira impediu os seus homens, dizendo: um homem valente não se mata assim. Era o símbolo do gaúcho estanceiro, o estanceiro soldado, que dormia com um olho só, com a garrucha ou com a carneadeira junto à cabeceira da sua cama de pelegos. Ao ser promovido a general, disse que a recompensa que ele esperava era o sossego e que não o chamassem mais nem para inspetor de quarteirão, pois desde o início da sua vida ele tinha passado uma vida de perro, ou seja, uma vida de cachorro. Na Guerra do Paraguai, ele ajudou a mobilizar o Terceiro Corpo do Exército para o comando do Osório. E quando Dom Pedro II visitou o acampamento lá em Uruguaiana, na Guerra do Paraguai, todos os chefes aliados foram lá cumprimentar, o que era natural, afinal, o imperador estava ali. Bueno, mas alguém não foi? Era o Silveira. Perguntado, mandou dizer: sou republicano? Estou aqui servindo o Brasil e não o imperador. Grosso como Cinamomo de Tapera? Capaz! Silveira era um homem de ideais definidos. Não podemos esquecer do general Farroupilha Antônio de Souza Neto. Taura, nascido lá em Rio Grande. Com apenas 32 anos, já integrava a Guarda Nacional e aderiu à Revolução Farroupilha, sendo um dos mais apessoados generais da República. Atacava os inimigos de frente, com a espada em punho. Era afeiçoado às carreiras de cavalo e disse que tinha um excelente plantel desses animais. Ele foi o primeiro homem que Bento Gonçalves procurou para fazer a revolução. Foi em Bagé que ele desenvolveu a maior parte da sua atividade de guerreiro e também defensor da dignidade do Brasil. Era respeitoso com o inimigo. Certa feita, fez a sua tropa desfilar em homenagem ao coronel imperial Gomes Ribeiro, que morreu lutando mesmo com as pernas quebradas. Souza Neto não era monarquista e não aceitou a paz com os imperiais, tanto que não assinou a dita paz e se bandeou para o Uruguai com seus cavalarianos. Lá em Taquarembó, no Uruguai, ainda existem descendentes dos lanceiros negros que o acompanharam e eram tratados como se fossem da família. E por isso, esses descendentes usam o seu sobrenome. Na Guerra do Paraguai, Souza Neto levou a sua cavalaria ligeira, ainda com os estandartes rio-grandenses, para pelear contra Solano Lopes, e passaram por fora do Rio Grande. No ciclo Farroupilha, Souza Neto interceptou a tropa imperial de Silva Tavares, lutando então a espada e lança sem sequer dar um tiro. E a batalha foi vitoriosa, tendo então o cavalo de Silva Tavares quebrado o freio e o animal desgovernado se foi à lacria, fazendo a sua tropa seguir o comandante, entendendo que eu mesmo estava abandonando o teatro de guerra. Alá, puxa, que mala suerte! No dia seguinte, então, Neto proclamou a República Rio-Grandense. Na primeira tentativa de paz, lá em 1840, Neto mostrou seu penacho a Bento Gonçalves, dizendo: enquanto tivermos 1000 piratinenses e 2000 cavalos, a resposta será esta, batendo com a mão no copo da espada. Rendição? Nem pensar. Souza Neto era um mimo farrapo, representando a figura do valente guerreiro, carregando então as virtudes de honra, as virtudes de prudência e generosidade.
Tinha uma bonita estampa, era a síntese então do tipo rio-grandense. Na Guerra do Paraguai, ele recusou receber os honorários de general do exército. Que honradez! Ele acolherava espontaneamente ao seu redor a gauchada cavalariana, né, que gostava de pelear, e via nele o líder amável e respeitoso. Peleadores que a história não pode deixar de esquecer. Outra estampa importante de gaúcho foi o maragato José Antônio Neto, conhecido por Zeca Neto. Ala, puxa, outro nome de peso. O homem era de Camaquã, conhecido então como o Condor dos Tapes. Ah, o Taura era sobrinho de Antônio de Souza Neto. Zeca Neto, maragato, lutou na Revolução de 93, mas se consagrou na Revolução de 23, tendo sido um dos primeiros a sair em campo contra o Chimango Borges de Medeiros, comandando então uma coluna chamada de 4ª Divisão do Exército Libertador, que atuava com rapidez e com quase nada de material. As proezas que fez quase no final da Revolução de 23 foi tomar a cidade de Pelotas, que era a segunda maior do estado, ocupando-a quase que totalmente, com pouco efetivo. Não foi uma vitória militar, até pela desproporção numérica entre os atacantes e os defensores, mas foi útil à Revolução pela repercussão política favorável. Ali ele conhecia muita gente e se abasteceu de víveres e de munições, né, de que carecia. Zeca Neto dava provas de uma capacidade de agir e movimentar tropas que só deveria esperar de um fogoso guerreiro de 30 anos. Só que Zeca Neto tinha, na época, 72 anos. Ele chegou até estar à vista da capital do estado, na atual cidade de Guaíba, e a sua presença assustou o povo porto-alegrense, tendo as famílias se recolhido com a expectativa então que houvesse combate. Terminada a Revolução, voltou a ser fazendeiro então, e ao aliciamento eleitoral para engrossar as fileiras da oposição. Foi em 1926, né, ele estava no território uruguaio, e lá ele reuniu um grupo de companheiros e retornou ao Brasil então para fazer frente ao governo rio-grandense. Na época ele tinha 75 anos, mas gozava de excelente vigor físico e era habilidoso ao montar um cavalo que o fazia, vejam bem, sem usar os estribos. Oi, galera! Zeca Neto era um homem de feitio aristocrático, elegante, uma ave de penacho, sempre bem aprumado. Deixara crescer a barba, prometendo não raspar até que Borges de Medeiros largasse o governo, o que veio acontecer lá então somente em 1928. Com 90 anos de idade, ainda fazia treinamento de tiro, dizendo: ninguém sabe o que nos reserva o dia de amanhã. Alá, puxa! Zeca Neto teve 12 filhos e tive a honra de conhecer o seu filho temporão, o Ney Neto, o qual tive o prazer de dividir os trabalhos de conselheiro do MTG lá em 2006. Uma honra. Bueno, e o maragato coronel José Serafim de Castilhos, maragato da Revolução de 93, conhecido pelo apelido de Juca Tigre. Oi, galera, isso não é nome, é uma marca de perigo. Pois é, o Taura era gabrielense, um tipo robusto, troncudo, estatura acima da mediana, usava a barba inteira, a moda da monarquia. E ele tinha uma energia invulgar, violento na ação, mas era generoso. Lá no Cerco da Lapa, foi reconhecido pela ação constante e bravura temerária. E era indiferente ao perigo. Durante um combate em torno da Praça Heróica, Juca Tigre puxou uma faca, cortou um naco de fumo, sovou a palha, enrolou o cigarro, acendeu o fogo batendo o fuzil na pedrinha e soprou a isca. Acabava de soltar a primeira fumaçada pela boca e nariz, quando uma bala inimiga lhe corta o palheiro rente à boca, chamuscando a sua barba. Sem nervosismo, o caudilho cospe longe o toco de cigarro que lhe restara nos lábios, dizendo: ora, esses pica-pau sempre me dando prejuízo, mas que tal? Esse era Taura. Mas não terminei ainda. Mas dele tiro e balas unindo, Juca Tigre alia tudo, como na poesia de Jaime. Tirou a faca, o fumo, a palha e fez novo cigarro, como se estivesse numa roda de amigos,
numa festa campestre. Oi, galera. E o caudilho Juca Tigre, na verdade, merece o nosso respeito. Ele era um exímio cavaleiro, ágil, peleador, tendo sempre gente do mesmo naipe junto com ele. Sei de um copioso e pitoresco fato que vale a pena relatar. Após a Revolução, o Juca Tigre, junto com Camilo Souza, seu amigo, assistiu a uma carreira de cancha-reta lá em São Gabriel. Estava recostado numa parede de tijolos de uma casa de onde se podia observar as corridas. Para o dono da casa, pelo abaforo, ele entregou o casaco, entregou o pala e as armas, pedindo então para ser guardado o seu material. Tudo ia calmo até que na cancha armou-se uma gangolina medonha, coisa comum nas carreiras por ali, entrando em cena facões, adagas, cabo de relho, argolas de mangos. Oi, galera! O indicador era um castelhano distorcido e por demais arrogante, que exibia uma lâmina daquelas perigosas. Juca Tigre parecia gostar da peleia e Camilo Souza, seu amigo, preocupado, advertiu o Juca Tigre que a coisa podia enveredar para o lado deles. Juca Tigre, nem nada. Camilo Souza foi dizendo: coronel, acho bueno o senhor pegar suas armas. Esse rolo tá vindo para cá. Não, Souza, eles aqui não vêm. Enquanto isso, o castelhano vinha se chegando e já provocando o Juca Tigre. Coronel, vou buscar suas armas, insistiu Camilo Souza. Esse castelhano vai nos incomodar. Qual nada? Te senta aí, Souza. Não há perigo. Este castelhano é um graxaim. Em 4 paletadas, o castelhano já estava na frente deles, atrevido, manejando a adaga, e foi dizendo: nesta tierra não há hombre, ni el famoso coronel Tigre. Ele foi tigre em seu tempo. Hoje não passa de uma oveja. Bueno, disse isso e logo caiu. Um tijolaço, vejam só, ele acertar as ideias e o Tauro caiu por terra. Juca Tigre, enquanto fingia não tomar conhecimento do valentão, com o braço oculto, descolava um tijolo da parede para usá-la no momento oportuno. Juca Tigre, seguro de si, repugnava usar suas armas honradas em peleias épicas para terçá-las com a adaga de um desclassificado. Juca Tigre, um autêntico filho do Pampa Bravio. Queria eu, e acredito que a gauchada gostaria de ter vivido aqueles tempos. Ala, puxa, seu. Bueno, meus amigos, as histórias são interessantes, mas estamos nos arremates do nosso Prosa de Galpão de hoje. Quando falamos de rio-grandenses que brasinaram o tempo e representavam o gaúcho politizado, que se preciso fosse, pegava em armas para defender as ideias. Eles reuniam gente facilmente atraídos pelos seus valores pessoais e se entregavam em lutas por ideais nobres e não vinham em busca de benefícios pessoais. Será que ainda teremos oportunidade de vermos uma nova geração de caudilhos do bem, né? Gente com o cerne, com a convicção, com os valores desses gaúchos do passado? Esperamos que sim. Encerramos então, por hora, o primeiro bloco do tema Gaúchos que brasinaram o tempo. No próximo domingo, segue a continuação como segundo bloco. Te espero então nesse canal da Bitcom TV. Graças e até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.